Marcos 16, 15, diz assim: vão pelo mundo. Então Jesus disse, vão pelo mundo inteiro e anunciem o evangelho a todas as pessoas. Vou ler um pouquinho mais. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Vão pelo mundo inteiro, saiam pelo mundo inteiro, anunciem as boas novas a todas as pessoas. Marcos fala de um evangelho anunciado a toda criatura. Mateus fala de um evangelho anunciado para as nações. Façam discípulos, Jesus dizendo lá, de todas as nações. Domingo passado, nós ouvimos uma palavra do pastor Cleveson muito bacana, muito interessante, muito reveladora, talvez para muita gente, para algumas pessoas, não sei, sobre cauda e cabeça, sobre ser cabeça e ser cauda. Fantástica a explicação, explicando não segundo a teologia da prosperidade, mas segundo o Espírito do Evangelho, a palavra de Deus. Ser cabeça é ser servo, é ser humilde, é ser como Jesus, é ser influente, é ser formador de opinião, é ser líder, mas não para espizinhar, para mandar, para governar, mas para o quê? Para abençoar e servir as pessoas. Então, assim, é uma palavra muito boa. E há 2 domingos atrás a gente teve a Jéssica, que veio compartilhar com a gente sobre a experiência que ela teve no Malau e numa cidade lá no Rio de Janeiro, onde funcionou o maior lixão da América Latina. Uma experiência maravilhosa. E ali a gente viu como Deus usou a vida da Jéssica e trabalhou nela, e ela foi influência, liderança, foi serva e foi usada por Deus. Eu fiquei linkando enquanto o pastor Cleveson pregava domingo passado com a mensagem da Jéssica, e Deus foi falando: nossa, que bacana, o pastor Cleveson trazendo uma palavra de mestre, ensinando segundo a palavra de Deus, e a Jéssica testemunhando algo maravilhoso que tinha sido a experiência de servir e amar as pessoas. Hoje eu quero falar para você sobre alguns motivos ou razões para a gente cumprir o ID de Jesus. Por que a gente tem que anunciar o Evangelho? Por que a gente tem que falar do plano de salvação para as pessoas? Por que tem gente que sai de uma nação, abre mão do seu trabalho e vai para uma outra nação, ou abre mão da sua cidade, da sua família e vai para uma outra cidade levar o Evangelho? Por que tem gente que, mesmo aqui na cidade, se dispõe a servir em ministérios, como, sei lá, estou dando um exemplo dos nossos porque fica mais fácil para mim, como no UPA, como no NCV, como lá no CAEC, Casa de Recuperação, como na música. Por que as pessoas servem? Porque as pessoas querem ir, servir e fazer a vontade de Deus. Por que elas devem fazer isso? Eu não sei se vocês lembram, mas quando a Jéssica falou aqui do testemunho dela, uns 35 minutos, depois eu falei sobre o que é um missionário. Mas hoje eu queria falar por que você deve ir e deve compartilhar o Evangelho e compartilhar a vida de Cristo com as pessoas. Jesus falou: vão pelo mundo inteiro, anuncie o Evangelho a todas as pessoas. Uma ordem clara e específica, que pode ser obedecida ou desobedecida. Por quê? Por que Jesus tão direto? Primeira coisa, porque o ato de amar, como o Maurício bem falou aqui, está altamente ligado com o ato de evangelizar, de anunciar o Evangelho, de amar as pessoas, de servir as pessoas, de falar para elas sobre salvação. A evangelização, a obra missionária que pertence a todos nós, não é de pastores, de líderes, de gente só madura não é isso, é de toda a igreja. Deus espera que toda a igreja se envolva com isso. Esse ato de evangelização e de missões está no coração de Deus, nasceu no coração de Deus. Se tem uma coisa que pulsa muito forte no coração de Deus, é essa obra da evangelização, do compartilhamento do Cristo com as pessoas de todas as camadas sociais.
Colossenses, você não precisa abrir, eu vou ler para você, eu já tenho aqui anotado, no capítulo 1, uma carta de Paulo, no versículo 27, ele diz assim: o plano de Deus, olha como isso já estava no coração de Deus, a evangelização. O plano de Deus é fazer com que seu povo conheça esse maravilhoso e glorioso segredo que Ele tem para revelar a todos os povos. E o segredo é esse: Cristo está em vocês, o que lhes dá a firme esperança de que vocês tomarão parte na glória de Deus. A evangelização, o ato de anunciar o amor de Cristo às pessoas, a salvação em Cristo Jesus às pessoas, nasceu no coração de Deus, estava lá no início, desde a criação. Deus colocou aquilo no coração de Adão, de Noé, de Abraão, Isaac, Jacó, colocou aquilo no coração dos apóstolos, de quê? De que o amor do Pai, o amor de Deus, o Deus vivo e pessoal, tinha que ser espalhado para todos os povos. Chegou na nossa vida, na minha vida e na sua vida. Estamos aqui, irmãos, porque alguém creu, orou por nós e trouxe o Evangelho para as nossas vidas. Estamos aqui, não foi porque a gente descobriu o caminho sozinho, não. Nós somos frutos da ação do Espírito Santo, desse plano maravilhoso de Deus que nasceu na eternidade. Somos fruto da oração de pessoas e de contato de pessoas com a gente. Então, assim, é muito importante a evangelização. Quando a gente fala de evangelização e de missões, a gente está tratando da principal missão da igreja em relação à sociedade. A igreja tem 3 grandes tarefas. Primeira, e que os cristãos gostam muito de enfatizar, é glorificar a Deus, adorar a Deus, viver para adoração, mas não entenda adoração como canção e louvor, é viver para Deus, para glorificar a Deus, é viver tendo Deus como alvo maior. Essa é a primeira missão da igreja: agradar o Pai, amar o Pai sobre todas as coisas, a Deus sobre todas as coisas e todas as pessoas. Segunda tarefa da igreja tem a ver com ela própria, que é cuidar uns dos outros, é se amar, é ter comunhão, é edificar uns aos outros. Por isso que a gente não pode deixar de participar dos nossos grupos, das nossas reuniões. Nós precisamos nos cuidar, é tarefa nossa glorificar a Deus, mas é tarefa nossa estimular uns aos outros, encorajar uns aos outros, fortalecer uns aos outros, chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, é ser instrumento de Deus para que o meu irmão seja santificado e vice-versa, para que ele use o dom dele, eu use o meu, e juntos a gente vá crescendo rumo à estatura de Cristo. Mas a terceira tarefa não tem como foco a própria igreja, mas tem a sociedade, e é isso que eu estou querendo colocar. É ser testemunha e portadora das boas novas de salvação em Jesus. Quando a gente pensa em Deus, a tarefa é glorificá-lo. Quando a gente pensa na igreja, a tarefa é comunhão e edificação. Quando a gente pensa na sociedade, no mundo, a tarefa é evangelização, missões. Jesus disse, e tem sido falado algumas vezes nesses últimos meses, esse versículo aqui no púlpito, em Mateus 5,16: a luz de vocês deve brilhar diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Nós evangelizamos com as palavras, mas nós evangelizamos com a vida. Ser sal e ser luz é também ter um caráter cristão, um caráter como o de Cristo. E também é anunciar com a boca, proclamar: olha, Jesus é o único caminho. Eu já tentei vários, posso te contar em detalhe, mas assim, Ele de fato é o único caminho. Então, Jesus disse: brilhe a sua luz diante dos homens, ou seja, me represente, seja portador do meu reino, da minha mensagem, seja minha testemunha viva. É por isso que nesse ano, eu estava de férias ali por janeiro, mas eu não acompanhei as mensagens que aconteceram aqui em janeiro, mas assim, eu gostaria de trazer esse desejo do meu coração para os irmãos, como parte
integrante dessa comunidade cristã. De quê? De a gente levar mais a sério essa tarefa, ou essa responsabilidade, ou esse mandato, ou esse privilégio de quê? De anunciar o evangelho a todas as pessoas. E para isso, irmãos, você pode usar todos os meios possíveis. Você pode evangelizar mandando carta escrita, e-mail, você pode evangelizar mandando post pelo Instagram, mandando alguma coisa pelo Twitter, você pode evangelizar usando todos os canais digitais que existem, mas você pode evangelizar indo na casa das pessoas, fazer uma visita, orar com elas, você pode evangelizar levando um folheto, levando um livreto, você pode evangelizar de qualquer forma. Você pode, inclusive, evangelizar escolhendo um bom devocional. Vai aqui uma dica que veio ao meu coração agora, e aí você põe a câmera lá para você, e coloca lá a câmera e diz assim: gente, bom dia, eu vim aqui abençoar a sua vida com a palavra que Deus colocou no meu coração. E aí você compartilha aquele devocional com a pessoa. Se a igreja usar os canais para evangelizar e anunciar o amor de Jesus, como as pessoas usam para se auto-anunciar, o mundo vai ser evangelizado mais rapidamente. Olha que ferramenta maravilhosa que a gente tem. E não é assim jogar na rede de qualquer jeito, é direcionar. É usar a rede para se aproximar das pessoas. O Espírito Santo vai dar a você sabedoria e estratégia. Mas deixa eu dizer algo para você. A gente tem que fazer isso com alegria, com paz no coração, com satisfação, com gratidão. Maurício, boa palavra, com gratidão. Se você é grato porque a salvação chegou ao seu coração, leve essa mensagem às pessoas. A mensagem da sua transformação, da obra que Cristo fez em você. Leve. Quem muito se sente perdoado é muito grato e desejoso de levar esse mesmo amor, esse mesmo pão para outras pessoas. Preste atenção, a responsabilidade da conversão dessas pessoas para quem você fala, compartilha, ama, manda qualquer coisa, não é minha, não é sua, é do Espírito Santo e da pessoa. Mas Deus se alegra muito em ver a igreja dele empenhada nessa tarefa. Eu queria colocar esse privilégio para você como desafio nesse ano. Vamos anunciar muito mais Jesus esse ano do que a gente anunciou o ano passado. Vamos fazer isso, irmãos. Vá com a sua família fazer a visita numa casa de uma pessoa, amiga. A gente veio aqui, trouxe esse bolo para a gente comer esse bolo com você. Você se importa de eu fazer uma oração? Não, vamos lá. Deus, obrigado por essa família. Meus amigos são abençoados. Ora com eles, abençoa. E Deus vai trabalhando. Vai lá em casa um dia comer um bolo. Vamos dar um pulo. Evangelize, anuncie, seja testemunha, ame. A evangelização e o ato que é um ato de amor a Deus e ao próximo é algo que lateja. É isso que diz a palavra? Estou falando certo? Lateja no coração de Deus? É isso? Lateja? Pulsa. Mas há um outro motivo para você falar de Jesus para as pessoas, para você cumprir o ID de Jesus, e esse motivo tem a ver com justiça. Em Mateus também, no capítulo 5, Jesus fala assim: nós somos a luz do mundo. Olha de novo o assunto da luz, do ser testemunha. Em outras palavras, vocês são aqueles que vão levar o quê? Vida, movimento, calor, cor para as pessoas, cores. Por quê? Porque esse mundo está sem vida, sem cores, sem alegria. Esse mundo é opaco, é sombrio e muita gente vive na obscuridade. O segundo motivo é a questão de justiça. Agora veja bem, é justo, essa é a minha pergunta, que você e eu ouçamos costumeiramente o Evangelho, porque eu sei que tem muita gente que, além de vir no culto no domingo, e além de participar no seu pequeno grupo, na sua célula, no QG, o que faz durante a semana e muitas vezes faz o quê? Ouve o quê? Mensagens de pastores que admiram.
bons pastores, boas palavras, ouve direto. A pergunta é justo que a gente que conhece o Evangelho e que é luz de Deus, é justo que a gente ouça tanto, se empapuce tanto da verdade de Deus e da palavra de Deus, sem permitir que isso seja compartilhado com outras pessoas? É justo que eu não tenha mais espaço no meu guarda-roupa quando tem gente que eu posso abençoar? É justo quando eu jogo comida no lixo, quando tem gente que está seco, magricelo, se falindo aí, esfalecendo como ser humano, com fome? É justo que eu tenha liberdade para fazer o que eu bem entender, porque eu tenho recurso, eu tenho estudo, eu posso fazer qualquer coisa, quando o outro está ali preso? Não preso só no cárcere, mas preso no cárcere da alma. Não tem liberdade para nada. Irmãos, é tempo de trabalhar pela salvação das pessoas. A gente tem que trabalhar, Jesus disse, enquanto é dia, porque a noite se aproxima, quando ninguém mais vai trabalhar. O tempo da gente fazer alguma coisa para mostrar o amor que a gente tem a Deus é hoje, é agora, é enquanto a gente tem vida. Não há melhor forma de eu manifestar o meu amor a Deus do que amando quem Ele criou. Eu vou dizer uma coisa que eu não posso garantir, mas eu quero dizer porque eu me sinto irmão seu. Além de pastor, eu sou irmão. Faço parte dessa família. Se eu estiver errado, depois você me repreende, me corrige, eu aceito. Mas eu acho até o seguinte, que é mais salutar, é mais urgente amar a Deus, servindo as pessoas, anunciando o Evangelho às pessoas, visitando as pessoas, enviando coisas para a pessoa, tocando gente, orando por elas, do que se preocupar. Eu vou viver para glorificar a Deus como se fosse fazer um relacionamento vertical, um elevador, eu vou lá, eu volto aqui, vamos lá, e papapá. Jesus está falando, ei, eu estou na rua, presta atenção, estou precisando ser visitado, eu me identifico com esse, com aquele outro, eu preciso, igreja, de vocês, vão lá, por favor, toca neles, me representa, ora por eles, se relaciona com eles, seja amigo deles, traz eles para o corpo. Mas eles não vão vir, vão vocês primeiro. Marcos 16, vão pelo mundo inteiro e anunciem para toda criatura. E depois que eles entenderem o Evangelho, eles vão querer estar junto com a família de Deus. O tempo é agora. Não permita que o seu tempo, que é precioso, que é um dom de Deus, se esvaia. Não permita. Não espere inspiração para ser alguém que anuncia o Evangelho. Não se preocupe com o que as pessoas vão pensar se você se tornar agora uma pessoa que vai levar mais a sério o anúncio do Evangelho, a visita às pessoas, a ligação, o encontrar com elas. Não se preocupe com o que as pessoas vão dizer. Não queira ser perfeccionista, porque o perfeccionismo atrapalha a gente deixa de fazer as coisas porque a gente acha assim, eu ainda não estou preparado. Não faça isso. Não tenha medo de, eu vou lá e se a pessoa não se converter, não tenha medo. Você não foi chamado para converter ninguém, você foi chamado para amar, servir, anunciar o Evangelho, orar, tocar, abençoar, vestir, dar de comer. Não tenha medo de cometer algum erro. Você vai errar, eu erro, todo mundo erra. Não se compare com ninguém. Ah, não, mas é porque tem um amigo meu que ele fala de Jesus e as pessoas se convertem. Então eu não vou mandar ele. Não, é você e Jesus, o Espírito Santo. Deus usa cada um. Fala para a pessoa que está do seu lado assim, Deus usa você. Deus te deu dons. Você falou, irmão? Você falou para a pessoa que está do seu lado? Deus usa você, você tem dons. Ei, irmãos, presta atenção, Deus vai te chamar a gente um dia e falar, gente, eu dei para vocês tanto talento, e talento aqui eu sei que é um dinheiro na parábola, é dinheiro, é recurso, mas agora eu estou fazendo uma aplicação disso, que o recurso, o dinheiro, chama-se dom espiritual, e dizendo para você o seguinte, Ele te deu dinheiro, mas também te deu dons espirituais, o que Ele está fazendo com o seu dom? Você canta? Por que não está cantando? Você toca? Por que não está tocando? Você tem prazer em servir? Por que não está servindo?
Você é profeta, por que não está profetizando? Você gosta de hospedar as pessoas, por que não está abrindo a sua casa? Ei, presta atenção, tudo que você tem, que você é de Deus. O meu desafio é que você simplesmente aceite ser fiel e obediente ao Senhor, mesmo que os tempos estejam difíceis. E quando você é fiel e obediente, mesmo nos tempos difíceis, as pessoas enxergam a paz, a alegria e a justiça de Deus. Porque você imagina, você está sofrendo de depressão, mas você não viver dentro da caverna e ter a coragem de chegar para as pessoas e falar para elas: olha, eu amo Jesus, Jesus me ama, Ele tem feito tantas coisas na minha vida, eu estou agora numa fase que eu estou atravessando de depressão, mas eu tenho sido confortado pelos irmãos que nunca me abandonaram, eu tenho feito um tratamento com uma pessoa especial, que é uma médica, eu tenho recebido oração, você sabe que eu estou com depressão, mas eu creio, estou esperando o momento de que Deus vai me livrar, e que Ele vai me curar, sabe, mas eu vim aqui para dizer para você o seguinte: às vezes a gente atravessa momentos difíceis, mas é tão bom ter Jesus com a gente nessas horas. Uma das experiências mais fortes que eu tive na minha vida, eu tive quando eu estava com depressão. Era missionário, pastor, eu ia todo dia quase na praia correr com um surfista. Um cara bonito, né, Lilian? Daniel Goma, né, meu amor? Pensa num cara bonito, do tamanho do Maurício, bonito. Aquele cara, todas as moças da igreja achavam ele lindo. Todas as moças, oh Deus, responde a minha oração. É verdade, ele era um cara muito bonito. E teve uma peça que ele fez o papel de Jesus, então você imagina. Aí as irmãs, meu Deus, né? E o Daniel Goma se aproximou de mim, eu me aproximei dele, eu estava com depressão profunda, eu tinha 56 quilos, eu uso calça 42, eu usava uma calça 36, magro que dava dó, como diz aquela canção. E eu contei para ele a minha história, contei para ele que estava com depressão, ele me ajudou a voltar a querer andar, a correr, e eu ajudei ele a amar mais Jesus e botei umas pilhas na vida dele, mesmo contando da minha depressão, e ele queria ser missionário, ouvindo um pastor com depressão. Por que eu estou dizendo isso? O que te segura? Qual é a tua justificativa? Qual é a tua desculpa? Quer dizer que você vai deixar as pessoas morrerem sem conhecer o evangelho puro, simples e verdadeiro, porque você tem uma doença? Porque você não tem todos os recursos que você gostaria de ter? Você acha que as pessoas que precisam de Jesus, elas precisam de Jesus, nada mais e nada menos do que de Jesus. Elas não precisam de um exemplo de perfeição, elas não estão buscando. Os verdadeiros que querem Cristo não estão buscando prosperidade nesse mundo. Eles estão vazios, eles querem Jesus, querem Deus. E isso você tem. E isso transborda em você, mas é que você segura. Eu quero dar alguns dados para você, e que tem a ver com a terceira razão, porque a gente tem que ir e evangelizar as pessoas e anunciar o amor de Cristo. Ainda existem, presta atenção nisso, 4.000 povos não alcançados no mundo. Eu queria que você entendesse um pouco do mundo, para depois entender um pouquinho de uma sociedade da nossa também. Mais de 1.800 línguas sem a palavra de Deus. Mais de 100 etnias no Brasil, de índios ou etnias indígenas sem presença missionária. Não existe um cidadão do reino lá. Aproximadamente 10.000 comunidades ribeirinhas, 2.000 quilombolas, 6.000 assentamentos sertanejos,
sem uma igreja bíblica. Estou falando de Brasil. Além desses dados, ainda tem cerca de 700 mil ciganos não evangelizados e 1% de surdos se declarando cristãos, crentes em Jesus na nossa nação. Então, assim, a gente deve anunciar, deve disparar todas as formas para poder falar de Jesus, visitando, fazendo tudo que eu já falei para vocês, porque a gente tem muita gente não alcançada e uma sociedade alienada. A maioria das pessoas, não estou falando todo mundo, a maioria ainda vive nas trevas. Me dê mais alguns minutos, são 9:02. A maioria ainda vive aí fora repetindo os mesmos erros, dando as mesmas cabeçadas, acumulando mentira na vida, manipulando a verdade em troca da meia-verdade ou da verdade distorcida. A maioria ainda vive caminhando com uma vida e num estado de insensatez, trocando Deus por qualquer coisa. A maioria das pessoas ainda não tem noção do que significa ser humano à luz de Cristo, à luz da palavra. A maioria das pessoas ainda abusam e são abusadas. Eu estou falando de modo genérico, mas você pode aí pensar em quantos tipos de abusos existem. Ainda estão se sentindo vazias, infelizes. Nós temos uma sociedade ainda extremamente, vamos dizer assim, ambiciosa, cheia de calúnia, cheia de inveja, cheia de violência, cheia de trapaça, malícia, cheia de veneno, de críticas ferozes, terríveis contra Deus. Nós temos uma sociedade arrogante, mestre em destruir vidas, revoltada contra os pais, uma sociedade com muita gente cruel e intransigente. Além disso, a gente tem uma sociedade, por isso que eu falei que é alienada, onde os incentivadores desse estilo de vida que eu me referi agora, eles são aqueles caras que se alegram quando outros vivem igual a eles e se aprofundam nessa desgraça. Essas características dessa sociedade que eu disse que está presente na nossa sociedade, você sabe que sociedade é essa que eu estava descrevendo? Você faz ideia? Está na Bíblia, está em Romanos, no capítulo 1, era a sociedade de Roma. Não se parece com o que o mundo vive hoje? Essa era a sociedade onde os apóstolos e Jesus, eles viveram. Com todas essas características que eu li para você, que eu pincei todas elas no capítulo 1 de Romanos. Não são ideias que brotaram na minha cabeça, é a palavra de Deus. Eu simplesmente coloquei dessa forma. Mas se você for ler e meditar, você vai ver que essa era a sociedade dos dias de Jesus e que se parece, infelizmente, muito com a sociedade dos nossos dias. A nossa é extremamente egocêntrica, alienada e inconsequente. É por isso que a gente precisa anunciar o Evangelho, gente. É por isso que Jesus falou assim, olha, proclama para toda criatura. Vão lá, influenciem, sejam cabeça. Lembra da palavra de domingo passado? Sejam cabeça, servos, ruperetes, como o pastor Clésio falou lá, a palavra grega para os escravos das grandes embarcações. Vão lá, sirvam as pessoas, conduzam as pessoas à vida eterna, a Cristo, sejam humildes, amem. Eu preciso de vocês, porque essas pessoas estão assim, vivendo desse jeito.
É como se Jesus estivesse falando assim, a resposta, irmãos, e é verdade, presta atenção no que eu estou falando para você, a resposta para esses povos não alcançados e para essa sociedade alienada, lá da época de Cristo, que era a sociedade romana e a nossa, é a igreja. Sabe por que é a igreja? Porque a igreja tem quem dentro dela? Quem está dentro de mim e de você? Jesus. E o que as pessoas precisam é Jesus. Sabe por que você está aqui? Porque um dia você reconheceu que você precisava de Jesus. E até aqui o Senhor tem nos ajudado. Finalizando, o principal motivo de anunciar, de ir, não é porque evangelizar está no coração de Deus, não é porque existem povos não alcançados somente, uma sociedade louca, né? Não são só esses motivos, esses são importantes, mas é também porque Jesus nos deu exemplo. Não é porque você tem uma questão de justiça, né, de não ser uma pessoa injusta, tendo tudo e não repartindo nada, mas assim, você tem um exemplo a seguir. E a gente gosta de repetir, a gente vê isso na própria ato da cruz, de que Jesus, que foi o homem mais poderoso do mundo, cara, ele até na hora da morte, ele estava com braços abertos, dizendo o seguinte: gente, está aqui, ó, a minha vida está aberta, eu sou um livro aberto, um ser aberto, eu vim aqui para esse mundo, me fiz carne, amei vocês, ensinei vocês, curei vocês, libertei vocês, estou morrendo por vocês, vou ressuscitar por vocês, vou enviar o meu Espírito Santo para vocês. Então eu preciso de vocês para que outros entrem nessa vida que eu tenho compartilhado com vocês. Jesus é a cabeça da igreja e é a cabeça da humanidade, no sentido de ser a autoridade suprema. Mas ele não usurpou ser igual a Deus, desceu, encarnou, fez tudo o que fez, para nos salvar, para nos resgatar. Gente, que grande amor, quão grande amor! Qual é a motivação que a igreja precisa? Essa é uma palavra que está sendo bombardeada na internet, motivação. Fato ou não? Não é verdade? Alguém precisa de motivação? Todo mundo precisa. Mas qual é a sua maior motivação? Para viver a vontade de Deus. Qual deveria ser? O seu nome está escrito no livro da vida, irmão. Você é salvo, você é embaixador de Cristo, você é filho de Deus. Deus te deu dons, talentos, Deus quer usar a sua vida. Independente do momento, se ele é propício ou não, difícil ou não, de muita abundância ou de escassez, Paulo foi usado por Deus e se sentia privilegiado. Quando ele estava com muito, quando ele não tinha nada, ele queria era agradar a Deus e levar Cristo para as pessoas. Que nessa noite você seja um enviado de Deus, amém? Que você seja um enviado por Deus, e que a luz de Jesus brilhe através de você, nas trevas das pessoas, e que você seja testemunha da luz, que vai transformar a vida de muita gente, amém? Que isso aconteça na sua vida, só depende de você dizer: eis-me aqui. Deixa eu perguntar para você, Deus pode contar com você? Com quantas pessoas Deus pode contar para anunciar o evangelho dele em 2020? Com quantas pessoas aqui dessa comunidade Deus pode contar para que o nome dele seja levado, para que o amor dele seja levado, continue sendo levado? Com quantas pessoas Deus pode contar? Olha, quantas pessoas, que bênção! Vocês podem se colocar de pé, todos, para a gente orar? Aos que creem, né? E que se lançam para essa tarefa, a esses é dado a eles o quê? A manifestação dos sinais.
Sabe, se você se lançar nesse projeto de agora eu vou, esse ano não interessa se eu estou com a roupa rasgada, se eu estou doente ou não, eu vou servir ao Senhor, eu vou compartilhar, eu vou anunciar. Sabe o que vai acontecer enquanto você estiver vivendo esse processo? Pessoas vão ser tocadas, transformadas, pessoas vão se converter, pessoas vão ser libertadas, pessoas vão sentir o amor de Deus, você vai ser curado, demônios serão expulsos, coisas vão acontecer porque você se dispôs a fazer o que Jesus nos mostrou. Que 2020, como alguns gostam de falar, né, seja um ano próspero, em todos os aspectos, seja próspero para a sua alma, mas seja próspero para a salvação das pessoas, seja próspero para o seu bolso também, que seja bênção, mas que sua grande vontade seja resgatar. Senhor, mais um que estava se afogando, quase morreu, Senhor, está aqui, e sai correndo, mais um, igual aquele filme, qual é o nome daquele filme que o soldado, Até o Último Homem, mais um, Senhor, tem mais gente ainda, tem mais gente, faz a sua parte, Deus faz a dele, irmãos, amém? Glória a Deus. Você pode aplaudir a Jesus, Ele vai te usar, Ele vai te usar, Ele vai te usar, Ele te deu dons, te deu talento, você é uma bênção. O homem forte habita em você, o homem de branco habita em você, o homem que cavalga no cavalo branco do Apocalipse habita em você, aquele que tem tatuado na coxa, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, habita em você. Vai e seja uma bênção, amém? Dá a mão para a pessoa que está do seu lado, ora por ela agora, mas ora como um valente, não de Davi, como um valente de Jesus. Ora por ela, eu te abençoo. Vai, ora por ela, impulsiona ela, encoraja ela, seja profeta de Deus. Ora.